zona urbana, províncias, cidades, municípios, capitais, nações, países, mundo, vida, ser humano, tecnologia, ciência, desenvolvimento. Cada dia o homem adquire cada vez mais sabedoria e conhecimento. A ciência, ela se multiplica e cada dia o ser humano fica mais sábio, mais inteligente, mais capaz, mais capacitado, mais experiente. O homem fica um expert. Ele fica como se fosse um Max Supremo. Ele fica como um tiro laser. Ou seja, no alvo. Cada dia as criações estão aumentando cada vez mais. Os aviões, cada dia, eles voam mais alto e em mais velocidade. Hoje as imagens já podem ser feitas não só pelo helicóptero ou pelo avião, mas ela pode ser feita pelo velho e conhecido drone. E sai belíssimas imagens. E cada dia a tecnologia, ela avança cada vez mais. O celular, que outrora parecia ser o mais potente, hoje ele é uma finchinha diante dos grandes smartphones que estão lançando dia após dia. Compra-se, pois, um hoje, amanhã já lança outro mais potente ainda, e nós, seres humanos, não queremos mais esse tipo que eu estou gravando. Eu quero um melhor, eu quero um mais potente. Fulano conseguiu comprar, eu vi as imagens, é sensacional, é espetacular, é extraordinariamente, dá para ver nitidamente a minha imagem. Vou juntar o valor para mim também obter, ter nas minhas mãos essa conquista, este celular, e eu serei a pessoa mais feliz quando eu adquirir. Quantas pessoas não ficou feliz no momento em que comprou aquele celular? O coração batia mais forte no peito, a vontade era de chegar em casa logo, abrir e ver a tecnologia que estava implantada dentro daquele aparelho. E com certeza não poderia ficar de fora a família e os amigos. Você, com certeza absoluta, colocar ele nas mãos e fazer questão que as pessoas olhem para tuas mãos para ver o nível e o tipo de celular que está sobre as suas mãos, sobre o seu domínio que você conseguiu comprar. É verdade ou não? E a tecnologia está aumentando cada vez mais. Antigamente o homem demorava cerca de mais de um ano para poder fazer certo tipo de serviço. E hoje vem as máquinas e fazem em aproximadamente cerca de uma semana, ou quem sabe até mesmo um dia. É verdade ou não? E a ciência cada dia mais vai aumentando. Hoje já existe cura para vários tipos de doença. Quantas e quantas pessoas passou dessa vida para outra porque a ciência, a medicina ainda não havia conseguido a cura do tratamento? E hoje, se eles estivessem vivos, ou até mesmo pessoas que possuem o mesmo mal, eles já conseguiram alcançar a cura através da multiplicação da sabedoria e do conhecimento da medicina implantada nos dias atuais de hoje. E no meio dessa tecnologia, também veio, além do celular, do notebook, das TVs potentes,
das telas, dos telões, dos aparelhos de som moderno e tecnológico, veio algo também muito potente e que nos ajuda demais. Todos os lugares praticamente que nós passamos, está ela lá. Ela está na frente da casa, ela está dentro das casas, elas estão na fazenda, elas estão nas empresas, elas estão nos supermercados, elas estão no satélite, elas estão, se pois, em todos os lugares. Elas estão nas estradas, elas estão dentro do veículo, elas estão na palma da nossa mão. Ela é uma tecnologia excelente, que uma vez usada para as coisas retas e corretas, muitas pessoas estão enricando, estão fazendo-se a sua vida através dela. O que é, Rocha? Fala para nós. Eu estou falando exatamente disso aqui, que eu estou frente a frente com você. Eu estou falando das imagens, estou falando das câmeras. Elas estão em todas as casas. Elas estão desvendando muitos crimes e coisas erradas que é feita, que aparentemente os olhos humanos não vê. Mas ela está lá, em todos os lugares. Nós já até costumamos com ela. Aparentemente a gente temos que tomar muito cuidado. Antigamente a gente poderíamos chegar em um lugar, muitas das vezes, encostar naquele lugar e de repentemente, no momento da necessidade, desculpa a expressão, a gente virávamos para o cantinho e fazia nossa necessidade. Mas hoje em dia não se pode mais fazer isso. Por quê? Porque os olhos das câmeras estão por todos os lugares. Uma vez que você encosta perto de uma casa hoje, o dono lá dentro já está visualizando eu e você pela tela e já começa a ficar com o pé atrás. E se você demorar 5 a 10 minutos ali de frente, dentro de um carro, em cima de uma moto, é pior ainda. Essa pessoa pega o seu telefone, tecnologia, ou aciona-se um botão que está coligado com as autoridades lá na delegacia e rapidamente, em fração de segundo, uma viatura patrimonial, ela passa na rua e começa a te sondar, a me sondar, a analisar quem é você e quem sou eu. Quando muitas das vezes eu sou uma pessoa da minha cidade, que já sou conhecido pelas autoridades, eles passam ali e muitas das vezes você não percebe, mas ele suspende, pois, o vidro e conversa entre aquelas autoridades. Aquele ali é o rapaz da banca, ele é um morador daqui. Eu nunca vi falar que ele fez coisa errada. E a viatura, ela vai ao seu destino. Mas quando eu sou uma pessoa desconhecida na cidade, ela passa e ela percebe que não conseguiu me identificar nos seus bancos de dados. Então, vem-se, pois, ali uma daquelas autoridades e começa a fazer a primeira pergunta, como: bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu nome, por gentileza? Da onde que você é? Qual é a cidade que você reside, que você habita? Você poderia nos falar? E quando você passa, pois, para aquela autoridade, uma palavra firme, forte, concluente, contundida, uma palavra exata, formada, aquela autoridade, ela acaba pegando na sua mão e muitas das vezes ela não precisa pedir o seu documento. Ela vê que você, entre aspas, apesar que as aparências enganam, mas você parece ser uma pessoa capacitada, uma pessoa de domínio próprio, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não tem aparentemente postura e estrutura corporal para poder cometer um crime ou um ato pecaminoso.
Mas quando ela percebe que você é uma pessoa que deixou suspeita, ela pede o seu documento, ou em muitas das vezes ela chega ali e já te aborda de uma forma um pouco mais truculenta. Manda você encostar na parede, colocar as mãos para cima e faz o trabalho correto que toda autoridade tem que fazer. Afinal, eles são, abaixo de Deus, o segurança da terra, o segurança da nossa cidade, o segurança da nossa rua. E quando ele percebe que aquela pessoa não causa, se pôs ali um perigo, ele entra em contato com aquela pessoa que ligou e diz: fica calmo, já abordamos, já conversamos, e essa pessoa é uma pessoa que tem ficha limpa. Mas você pode me dizer: Rocha, iremos falar o quê? Qual será o título? Qual será o tema? Qual será o tema de hoje? Se você parar para analisar, eu já te dei o tema. O tema de hoje, sobre tecnologia. Em outras palavras, o título: Vigiai, porque você está sendo vigiado. Toma cuidado, porque você está sendo vigiado. Você até acostumou com as câmeras, mas muitas das vezes a gente se pega fazendo tal coisa que depois a gente vai perceber que a gente estávamos sendo vigiados por câmera. Como, por exemplo, muitas das vezes, por um descuido, a gente acaba esquecendo das câmeras e a gente começa a baixar um pouco a saia para baixo ou consertar a calça. É verdade ou não? Você esquece que a rua está cheia de câmera. Outros acabam, desculpa a expressão, coçando algum lugar que não deveria, e depois você percebe que você pode estar sendo filmado. Afinal, como eu disse, todos os lugares que você olha, tem alguém com o celular na mão filmando, tem câmeras em frente à loja, tem câmera nas praças, tem câmera em tudo, qualquer lugar. Então, quando você for coçar algum lugar, por favor, pense bem, tá? Ou se você estiver apertado, procura se pôs um banheiro público, ou um banheiro de uma lanchonete, entendeu? Ou de uma casa, bate lá, para que você não seja filmado. Pronto! Olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá guerreiros, olá guerreiras, olá amigos, olá amigas. Aqui quem está falando é o seu velho e querido amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui neste lugar para nós tratarmos de um assunto hoje que muitas pessoas não abordam também muitas das vezes, ou acaba passando desapercebido. Ou seja, iremos falar hoje sobre tecnologia, sobre câmeras instaladas na cidade, nas ruas. Presta atenção que você vai se surpreender. Vamos lá? Uma determinada feita, chegou-se, pois, um homem para uma cidade. E esse homem trabalhava-se, pois, em uma agência de segurança. E essa pessoa não vestia-se, pois, o uniforme de segurança. Essa pessoa ficava como se fosse a paisana. E essa pessoa chegou-se na cidade e começou-se, entre aspas, pegar-se a amizade com algumas pessoas daquela cidade, daquela região, daquele município. E ele se apresentou como o Carlos, mas na verdade o nome dele se chamava Pedro. Muitas das vezes uma autoridade não é por mentira, mas ela tem que fazer isso porque é o trabalho dela, né? E ela acaba até mesmo correndo muito perigo. E ali naquela hora ele começou-se a conhecer algumas pessoas
E ali ele se reuniu-se, pois, ali com aquelas pessoas ao final de semana para poder sentarem ali no barzinho, para eles poderem conversar, trocar uma ideia, botar o papo em dia. E aí naquela hora ele disse assim: opa, meu nome se chama Carlos. E aí o outro diz: ó, eu chamo César. Ó, meu nome é Maurício. Ó, eu me chamo Geraldo. E você? Eu me chamo Pedro. E aí ele diz: tudo bem, é um prazer conhecer vocês. E aí, como é que você tá? Onde você trabalha? E no meio daquela turma toda, chegou-se ali o Maurício e disse, pois, para ele: olha, como é que é o nome do senhor mesmo? Ele falou: Carlos. Olha, Carlos, eu chamo Maurício, eu moro no centro da cidade, né? E eu sou uma pessoa que eu trabalho naquela multinacional que tem aqui na nossa cidade. Eu já trabalho lá aproximadamente cerca de 10 anos, né? Eu sou uma pessoa bem quisto e bem querido aqui na cidade. E eu sou uma pessoa que eu não sou casado, né? Eu não tenho filhos e eu sou um curtidor da vida. E ele falou: ah, tudo bem, é um prazer. E aí tudo bem, terminou-se, pois, aquele papo, cada um foi, pois, para a sua casa, mas aquele moço, ele foi para o seu trabalho, ou seja, o trabalho dele era vigiar as câmeras da cidade. O trabalho dele era vigiar as câmeras da cidade. Você está entendendo? Você está começando a me compreender? E ali, quando ele chegou-se ali, ele viu-se, pois, o Maurício, aquele mesmo que disse que morava no centro da cidade. O Maurício foi-se sim para um bairro mais humilde, uma casinha mais humilde que tinha num bairro mais humilde. Ou seja, ele morava-se, pois, numa casa humilde, no bairro humilde. Ele não morava no lugar que ele havia falado. E ele começou a visualizar ele pela câmera e viu que ele tinha mentido. E ali naquela hora, eles foram-se, pois, para o mesmo local de sempre. Chegando-se ali, o Carlos perguntou: e aí, Maurício, como que tá o seu bairro? Ele, ao invés de reconhecer que havia errado, ele continuou-se na mentira, dizendo: olha, eu precisei trocar a sacada do meu apartamento esse final de semana, né? E aí é por isso que eu demorei chegar aqui no barzinho pra gente tomarmos uma bebida junto. Eu estou até pensando em trocar de apartamento, comprar uma casa baixa, né? Lá perto do meu endereço mesmo vende. E aquele homem já sabia que ele estava mentindo, mas mesmo assim ele ficou quieto. E assim terminou-se mais uma estadia deles e cada um foi para o seu destino. E aquele moço foi-se, pois, ali para o seu trabalho. Chegando no seu trabalho, ele continuou vigiando as câmeras da cidade. E ele percebeu quando o Maurício saiu dali, e quando ele saiu de dentro da casa, ele saiu com a sua esposa. Ele saiu com seu casal de filho. Ou seja, ele também havia mentido. Ele era casado. Ele tinha filhos. Ele negou a sua própria família. Você tá entendendo? Deu um beijo na sua esposa, levou-se a tua esposa até o trabalho dela, levou-se os seus filhos até o colégio, e tudo isso estava sendo vigiado pelo Carlos na sua empresa de câmera de segurança. Ou seja, ele descobriu já 2 mentiras dele. Aí naquela hora eles se reuniram novamente ali naquele local.
E quando eles se reuniram, o Carlos falou: Maurício, então quer dizer que você mora num bairro tal, que você não é casado? Ele disse: sim, eu moro no bairro tal, né, um bairro de classe média alta, e eu não sou casado, eu nunca fui casado, né? E aí o segurança, né, falou assim: e essa marca de aliança que está no seu dedo? Ele: não, isso aqui é o que eu coloco para poder brincar, né, para dizer que eu sou um homem mais de respeito. Mentira também. Ele pegou a sua aliança e colocava no bolso no momento que ele saía pra rua. Pra quê? Pra se aparecesse alguma mulher ali, ele continuar mentindo, dizendo que ele não era casado, que ele não era comprometido, que ele não tinha compromisso com ninguém. E tudo bem, mais uma rodada se passou e eles foram-se, pois, para a casa deles e o segurança foi para o seu local de trabalho. Mas algo aconteceu que dessa vez não ficou só na conversa. O que, Rocha? Fala. Ali naquela hora, ele via quando o Maurício ia para o supermercado, porque tinha câmera na rua. Ele via que o Maurício não trabalhava numa multinacional, ele realmente trabalhava de ajudante de pedreiro. Ele é uma pessoa batalhadora, entre aspas, mas ele não trabalhava onde que ele falou. Terceira mentira. E assim foi seguindo, e ele foi vigiado. Ele pegava-se ali o carro emprestado do seu vizinho para fazer-se ali a sua curtição, os seus momentos de lazer. Ou seja, ele também não tinha carro, ou seja, o carro era do seu vizinho. Mas algo ele fez ali grave que dessa vez não ficou só na conversa. Ele resolveu fazer uma coisa bem errada, erradíssima. Ele, passando na rua, viu-se uma moto encostada na frente da casa. Ele olhou para o lado esquerdo, ele olhou para o lado direito, ele não viu ninguém ali. Ele pocou-se a ignição da moto e levou a moto embora. E ali naquela hora, aquele homem, o Carlos, que aparentemente era amigo, falou: não, agora eu vou ter que agir, agora eu vou ter que fazer o meu papel, agora eu vou ter que mostrar pra ele que não é assim que a banda toca. E naquela hora, ele tinha o número de telefone dele, ele marcou-se o encontro com ele. E quando ele chegou-se ali, naquela hora, descaracterizado com a viatura, estava ali a paisana sem uniforme. Ele se identificou para ele e diz: olha, Maurício, eu estou vigiando todos os seus passos. Você não trabalha onde você falou, você não mora onde você falou, o carro que você curte não é seu, é emprestado, e você não é uma pessoa direita, correta e honesta diante da sociedade. Você comete crimes pela cidade, você é um mão mole, você pega as coisas dos outros e infelizmente você está preso. Cuidado, cuidado que você está sendo vigiado. Você acha que não, você acostumou-se com as câmeras. Ou seja, fique sabendo que os nossos passos são todos vigiados. Todas as autoridades da cidade sabem aonde você vai, para onde você foi, o lugar que você chegou, a hora que você voltou, o supermercado que você entrou, a padaria que você compra pão, o posto que você abastece, o dia que você saiu da cidade para viajar, o dia que você voltou da cidade. Seus passos são monitorados. Você erra porque quer, você comete erros porque quer, você faz coisa errada porque quer. Vigia que você está sendo vigiado.
Uma determinada feita, uma mulher também morava-se, pois, do lado da casa desse homem que vigiava as câmeras. E essa mulher era uma mulher comprometida. Ela era uma mulher que passava na rua, aparentemente era uma mulher honesta, que todo mundo respeitava ela, que todo mundo, entre aspas, batia continência para ela, mas ela também começou a ser observada pelas câmeras da cidade. Ela começou a ser observada, e ali naquela hora, quando o Carlos estava diante das câmeras, ele monitorava também a sua rua, ele sabia a hora que os seus vizinhos saíam, ele sabia a hora que os seus vizinhos chegavam, e ele começou ali a focar na vida da sua vizinha. Ele começou a analisar, ela saía na porta todos os dias, dava-se um beijo no seu marido, dava um beijo nos seus filhos, pegava a sua moto bis e, entre aspas, ia para o trabalho. Mas ela não ia no trabalho, não. Ela nunca havia trabalhado, ela nunca havia envolvido com trabalho. Ela fazia um outro tipo de coisa que você vai saber agorinha na frente. E ele começou a observar aquela mulher diante daquelas câmeras. E aquela mulher saía da sua casa, pegava-se a sua moto, deixava a sua moto num posto de gasolina recanteado na cidade, entrava-se num carro, me perdoa, viu? E ela ia se pôr para a casa de um outro homem. Ela passava o dia inteiro dentro daquela casa, saía à tardezinha com a roupa e uniforme de trabalho, ia até o posto de combustível, pegava a sua moto e retornava para a sua casa. Cuidado que você está sendo vigiado. Cuidado que eu estou sendo vigiado. E aquele homem começou a observar que aquela mulher não era uma mulher direita, que ela não era uma mulher honesta, que ela não era uma mulher leal, como ela falava, como ela propagava, como ela aparentemente parecia ser. E ele começou a observar, e ali, através das câmeras, ele descobriu quem era a pessoa que morava naquela casa. Aquela pessoa que morava naquela casa era exatamente um dos amigos que também conversava com eles na mesa. Ou seja, ele era também um amigo que sentou, que fez amizade ali com o Carlos e o Maurício na mesa. Esse Maurício mesmo que estava fazendo coisa errada, roubando moto. Ou seja, um primeiro desonesto e o segundo que estava ali também era desonesto, ou seja, ele estava envolvendo com a mulher comprometida, ele estava envolvendo com uma mulher casada. As câmeras estavam filmando, as câmeras estavam vendo, as câmeras estavam filmando. Cuidado, cuidado, você está sendo vigiado e vigiada. E ele chegou-se ali na mesa e falou ali: como que está você? E aquele moço disse: eu estou muito bem. E ele diz assim: como é que está a sua família? Ele diz: a minha família também está bem. O senhor me parece ser um homem muito honesto. Ele: com certeza, eu sou uma pessoa bastante respeitado na sociedade. E assim o tempo passou. Ele voltou-se para o seu trabalho e foi pegar mais prova, foi pegar mais confirmação, para que ele viesse chamar a atenção, aconselhar
matar aquele amigo. Só que no momento em que ele foi fazer isso, naquele dia de trabalho, o esposo daquela mulher já estava desconfiado de coisas erradas que ela estava cometendo, e a esposa daquele homem que se dizia amigo do investigador também já estava ali com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha. E naquela hora, aquela moça deixou a moto ali, e aquela moça colocou-se a moto no mesmo lugar. Ela entrou-se ali no carro daquele moço e foi para casa daquele moço. Só que ali a esposa dele saía para trabalhar. Só que ela fez algo que está dentro do nosso bate-papo. Dessa vez ela instalou uma câmera escondida na lâmpada da casa. E não precisou muito. Chegou a bonitona, entrou lá e já foi recebida com um beijinho. E ela foi pra onde, Rocha? Ela foi pra sala? Não. Ela foi na cozinha tomar um café? Não. Ela foi direto pro leito, pra cama, a mesma do casal. E quando aquela mulher abriu a tecnologia lá no seu emprego, que ela olhou, ela viu a bonitona entrando lá, ela viu o que estava acontecendo lá. Ela foi até a autoridade, chamou uma autoridade para ela dar o chamado flagrante. E quem era a autoridade? Quem era? Era o mesmo amigo dele, era o Carlos. E o Carlos virou-se, pois, e falou: eu estou de plantão, pode dizer, minha senhora. E ela diz assim: ei, pega a viatura, vai comigo na minha casa, para que não aconteça uma tragédia. Mas tem que ser agora, tem que ser rápido, porque o marido meu está fazendo coisa errada. Mas o investigador já sabia. Entrou-se na viatura, chamou-se, pois, mais um soldado, chamou-se, pois, mais um praça, e foi até lá. E quando chegou, ela abriu-se a porta devagarinho, e quando ela abriu, a porta se pôs ali no quarto. Lá estava a vizinha do Carlos nos braços do homem que se dizia amigo do Carlos, que foi chamado pela esposa dele para aquela ocorrência na casa. E quando ele viu, ele teve duas decepções. A primeira, ele viu a sua esposa, e a primeira palavra é essa: calma, eu posso te explicar. E quando ele olha de lado, lá está o Carlos, e ele diz: o que é que você tá fazendo aqui, rapaz? O que é que você tá fazendo aqui? Porventura você tá saindo com minha mulher? Porventura você tá fazendo o que aqui, rapaz? E ele diz: calma, agora chegou a minha vez de me revelar. Assim como eu peguei o Maurício, eu também te peguei, cabra. Você é um mentiroso, você é um desonroso, você não respeita a família, você é um cabra mau. Eu sou uma autoridade da cidade, eu sou um investigador da cidade, e você está preso. Preso
Por que, Rocha? Prendeu pela traição? Não, porque no momento em que ele estava abordando ali, ele desacatou a autoridade. Não pode desacatar a autoridade. Ele partiu mesmo errado para cima da sua esposa para tentar agredir, porque ela armou o flagrante através das câmeras para pegar o sujeito. E naquela hora, o Carlos deu voz de prisão para ele. Cuidado que você está sendo vigiado. Cuidado que você está sendo vigiado. Cuidado que você está sendo monitorado. Cuidado que eu e você está sendo visto. Você está achando que está cometendo algo, que você é o tal, que ninguém está te vendo. Fosse a época, meu amigo, que isso acontecia. Quando uma autoridade, ela chega a bater na sua porta, ela já chega com as provas na mão, com as provas na mão. Lá está todos os seus atos, todos os seus passos, tudo o que você fez na cidade durante os seus 30, 90, 120 dias, um ano. Você está sendo monitorado. Vigia que você está sendo vigiada. Cuidado, não faça coisa errada que você está sendo monitorado. Cuidado que você está sendo visto. Calma, calma, espera. Uma determinada feita, uma das pessoas da cidade, ela chegou-se, pois, para mim e disse assim, desta maneira: olha, eu fiquei sabendo que a sua família é grande. Eu fiquei sabendo, pois, que tem-se ali 3 mulheres lá na sua casa. Eu fiquei sabendo que você é errado. E eu disse para ele assim: quem falou com você que eu estou certo? Quem falou com você que a minha mente não me acusa? Quem falou com você que isso é correto? Isso é desonesto. Isso não é leal. Eu sei sim. Entreguei na mão de Deus. Estou esperando agir e o mover de Deus. E Ele vai agir na hora certa. Mas o tempo passou e eu comecei a observar aquela pessoa que havia me chamado a atenção. Eu comecei a analisar a vida dele. Ei, antes de você tirar a trava que está no olho do seu irmão, tira primeiro o seu, porque a Bíblia diz: se você olhar para uma mulher mal, com intenção mal, com desejo, com vontade de coabitar com ela, com vontade de estar com ela, você desejar ela no seu coração, na sua vida, você também já pecou. Você já adulterou. Ou seja, quantos crimes você está cometendo de adultério na terra e está julgando as pessoas? Você sabe por que eu sou diferente? Você quer saber? Eu vou te falar. É porque eu não sou mentiroso. Eu tive coragem de falar. Eu tive coragem de chamar. Eu tive coragem de colocar todo mundo na mesa. Eu falei a realidade. Que embora vai pro norte, vai pro sul, vai pelo oeste, você não é obrigado a viver com ninguém. Mas minha vida foi assim. Eu fiz tal coisa, eu cometi tal ato, eu falei a verdade. E devido eu ter falado a verdade, eu fui aceito. É por isso que minha vida é do jeito que é. Eu não enganei a minha mulher. Eu não enganei. Você entendeu, não? Você compreendeu agora, não? Eu fui corajoso. Eu poderia ter ficado sem ninguém. Eu poderia ficar só. Mas eu falei a verdade. É por isso que eu vivo bem. É por isso que eu vivo alegre. E você, rapaz, como é que tem sido a sua vida?
Como é que tem sido o seu olhar? Como é que tem sido a sua estadia na cidade? Os seus passos têm ido por onde? Qual é as casas que você tem entrado? Aonde você vive? No lugar que eu estou contando aqui esse bate-papo e essa história, eu confesso pra vocês que faz até medo. Todas as vezes que eu chego aqui, eu encontro muitas coisas que não deve. Desculpa a expressão, é muitos e muitos preservativos jogados aqui. Eu estou olhando para alguns ali. Ali tem várias e várias latas de bebida. Aqui, ó, em frente ao chamado ex-lixão. É aqui nesse local, tá ouvindo, gente? Aqui tem muitas. Esse lugar tá muito habitado durante a noite. Esse lugar... Ei, de repente você está me assistindo? Será que tu não deu uma passadinha por aqui? Ou é você mesmo, aquele mesmo que pagou de santo, que está me julgando pelas ruas da cidade? Ei, eu fui verdadeiro, eu não fui mentiroso. Não existe pecadinho ou pecadão diante de Deus. Todo pecado é pecado. Se você põe uma agulha, é pecado. Se você põe um carro, é pecado. Se você põe R$1 milhão, é o mesmo pecado. Ou seja, o ato consumado e o ato olhado e desejado, ele também é pecado diante de Deus. E eu comecei a observar. E quando eu observei ali aquele moço, presta bastante atenção, redobra a sua atenção. O mesmo que me chamou a atenção, o mesmo que falou de mim. De repente, passou-se ali uma jovem e ela estava com uma blusinha um pouco decotada. Ela estava com um shortinho um pouco mais curtinho e de repente ele baixou a cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro. Eu estava de óculos escuros e de repente ele levantou a cabeça e começou a olhar, e começou a desejar, e começou a bater a boca sozinho. E de repente ele olhou pra mim e percebeu que eu tava olhando de lado. E aí ele baixou a cabeça de novo. E de repente, quando ele baixou a cabeça, veio mais uma tentação. Veio mais uma tentação. Veio a mais novinha e ela passou, dessa vez com a roupa de academia, coladinha no corpo, com um bonezinho parecendo o meu, o cabelão solto, e aquele mesmo que havia me julgado deu uma olhadinha pra ela. Dessa vez ele nem olhou pra eu, ele olhou foi pra ela. E quando ela passou, a boca do sujeito encheu de água e ele começou Ei, tira a trava do seu olho primeiro. Para de pagar de santo. Para! As câmeras estão te vigiando. Você está sendo vigiado. Você está sendo monitorado. Calma. Eu acho que eu não tô falando com você. Eu não tô falando com você, não. Oxê, você ficou com raiva de mim por quê? Não é com você que eu tô falando. Eu tô falando com a pessoa que eu não posso falar o nome. Ei, é assim ou não? Agora você compreendeu porque eu sou diferente? Eu posso estar errado sim, mas eu fui honesto, eu fui sincero. Agora você, mulher, com exceção de algumas, você, homem, com exceção de alguns, quantas pessoas você tem paquerado durante o dia? Quantas mulheres você tem olhado durante o dia? Quantos homens você tem olhado durante o dia? Será que no momento de carinho, no momento de amor, na hora das núpcias, no momento bom de uma das maravilhas, das 7 maravilhas do planeta, será
que o seu pensamento está no seu marido mesmo, está na sua esposa mesmo. Ei, faça uma análise de consciência. Uma análise de consciência. Antigamente, quando nós éramos criança, nós passávamos em frente a uma banca de chamada revista, que você já entendeu. E quando aquele jornaleiro estava ali, o dono da banca, via uma criança olhando aquilo ali, ele chamava-se, pois ali o cachorro, botava para pegar nós, ele mandava nós sair, ele não deixava nós ficar ali, ele virava a capa da revista pro outro lado, ele colocava uma revista melhor na frente para nós não ver. Mas hoje aumentou a sexualidade, a imoralidade, os prazeres, a carnalidade. É horas e mais horas de tela sensual. Em cada esquina tem um, em cada esquina tem outro. É horas e mais horas trancado dentro do quarto. É horas e mais horas sentado debaixo da árvore. É horas e mais horas no volante do carro. É verdade ou não? É verdade ou não? Alguém tem coragem de falar? Alguém teve coragem de falar? Quantas pessoas você tem pecado durante o dia? Quantas pessoas você tem olhado durante o dia através das telas? Desculpa. Você me desculpa? Não, né? Vamos prosseguir? E eu cheguei pra ele e disse assim: posso te trazer uma palavra? Ele disse: pode. Eu falei: que diferença faz do meu pecado pro seu? Ele falou: eu não tô entendendo. Eu falei: eu tô te observando ali. Passou novinha, com shortinho curtinho. Você olhou e desejou. Você mexeu com a boca. Passou outra ali. Você não sabia se ela era comprometida ou não. Nem pra aliança dela você olhou. E você também desejou. Sua boca mexeu. Você ficou desinquieto na cadeira. Você passou a mão na coxa. Foi ou não? Que diferença faz do meu pecado pro seu, rapaz? Quem é você pra me julgar? O único que pode me julgar é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Esse eu aceito me julgar. E ele levantou-se da cadeira e saiu de cabisbaixo, porque ele disse na cabeça dele: realmente eu errei. Isso me faz lembrar daquela mulher que foi pega no ato de adultério. E quando Jesus estava ali escrevendo no chão. Você lembra da história? Você lembra da história? Ei, você lembra da história? E Jesus estava escrevendo no chão. E naquela hora chegou não sei quantos homens ali com a pedrona de todo tamanho para poder matar aquela mulher. Porque a mulher que era pega no ato de adultério antigamente, ela precisava ser morta. Era assim apedrejada diante da praça, diante da sociedade. E Jesus escrevia no chão, e aquela mulher chegou ali desesperada, e chegou os seus acusadores desesperada, chegou-se ali, pois, aquele povo para poder fazer o mal feito com ela, e de repente ele deparou-se com Jesus, e quando Jesus olhou para eles, ele disse dessa forma, ele disse, pois, dessa maneira, quem não tem pecado, que atire nela a primeira pedra. Jesus olhou para eles com a pedrona de todo tamanho na mão. Quem não tem pecado, que atire nela a primeira pedra. E diz a Bíblia que eles jogaram a pedra no chão e começou a sair de um a um. Por que, Rocha? Por que eles jogaram no chão? Por que eles saíram de um a um, Rocha? Fala! Porque naquela hora a Bíblia não falou dessa forma, mas o Espírito revela. Muitos tinham desejo de estar com ela, muitos tinham desejo de ficar com ela,
ela. Muitos tinham desejo de possuir ela. E ela não havia dado crédito, credibilidade. Então, se você não tem pecado, atire nela a primeira pedra. Em outras palavras, eu conheço o seu pensamento, eu conheço as suas intenções, eu conheço o seu desejo, eu sei o que você está querendo. Você está acusando ela porque você queria ficar com ela e ela não te deu entrada. Ela não te deu entrada. E eles jogaram as pedras no chão e saíram. E Jesus perguntou: onde estão os homens que te acusaram? Ela disse: foi embora. E Jesus disse: eu também não te acuso. Vai e não peques mais. É assim ou não? Cuidado que você está sendo vigiado. Cuidado que você está sendo monitorado e não está sabendo, rapaz. Cuidado, redobre a sua atenção a partir de agora, mulher. Redobra, é um alerta do Rocha. Você não quer perder sua família, não? Então vigia. Você não quer perder seu esposo, não? Então vigia. Você não quer perder sua esposa, não? Então vigia. Você não quer perder sua família, não? Então vigia. Você está sendo monitorado. Você faz uma vez, dá certo. Você faz 2 vezes, dá certo. Você faz 3 vezes, dá certo. Até na hora que acontece com você. O que aconteceu se ali com aquele amigo do Carlos foi pego no flagrante. E depois não adianta chorar, não adianta lamentar, não adianta ficar triste pelos cantos. Você está jogando sua família fora por causa de 10 segundos, entre aspas, de prazer. 10 segundos! Não vale a pena! No momento de dor é sua esposa que tá lá. No momento da dificuldade é ela que tá lá. No momento da necessidade é ela que tá lá. No momento que é pra socorrer é ela que lava a sua roupa, ela que faz sua comida, ela. De repente eu não sou a pessoa mais certa, a pessoa mais capaz, mas pelo menos experiência pra falar eu tenho. Experiência pra falar eu tenho. Por que, Rocha? Porque, como eu falei no início, eu vivo uma vida não de mentira, não de engano. Eu chamei, eu reuni, eu falei e eu fui aceito, mesmo errado que eu tô. Eu sei, mas fui. E você? Quantas pessoas estão arrependidas porque destruiu a sua família? Quantas pessoas foram pego no ato? Quantas pessoas que você menos imaginava que o nome saiu na rua, que hoje não tem coragem de andar na rua, que mudou da cidade de vergonha, não pisa mais dos pés aqui. Fala a verdade, é uma conversa entre eu e você. Quantas pessoas que hoje aquela pessoa que começou essa na rua dizendo: é ela? Foi ela que fez isso? Foi ela. Menina, ela parecia ser uma mulher direita. Ela tava saindo com o patrão. É mesmo, ele tava saindo com a patroa. Ela tava saindo com o colega de trabalho dela. Ele tava saindo com a colega de trabalho dele. Tava mentira, rapaz, ela não é disso não. Foi pega no flagra. Então cuidado, sai dessa vida antes que seu nome saia na rua. Ou tenha coragem, como o Rocha teve. Se você é comprometido ou comprometida, chama teu esposo e fala a verdade. Chama tua esposa e fala a verdade. Ela não é obrigada a viver com você. Ele não é obrigado a viver com você. Se ele quiser te aceitar da maneira que você está, tudo bem. Já é problema dele, já é problema dela. Mas faça como eu fiz. Eu ainda fui aceito. Mas não faça, porque lá na frente o fim disso pode ser a morte. Vai no vídeo que eu gravei ontem. Vai lá no vídeo que eu gravei ontem. Tem uma história sobre isso. Mas vamos lá. Vigia que você está sendo vigiado. Vigia que você está sendo vigiado.
Vigia que você está sendo vigiado. Vigia. Uma determinada feita também eu fui julgado por uma moça. Eu vou falar o nome dela, que ela não mora na nossa cidade. O nome dela se chamava Rosângela. E ela disse para mim assim: olha, se eu fosse uma mulher, eu não viveria da forma que você vive. E eu disse para ela: você tá certa, você tá correta, parabéns para você, obrigado por ter me falado. Mas aí um dia teve uma festa na cidade. Uma festa na cidade, você tá me entendendo, não? Quando foi na quinta-feira, eu encontrei ela no supermercado. E eu perguntei pra ela bem assim: Rosângela, você vai na festa da cidade? E ela diz: eu vou sim, Rocha. E eu disse: ah, tudo bem então. Você vai? Eu falei: não, eu não curto esse tipo de festa, não. Eu posso ser errado do outro lado, mas 6 horas eu tô dentro de casa. Eu não gosto de festa, eu não fumo, eu não bebo, eu nunca fumei, eu não bebi, eu não jogo. Eu só fico dentro da minha casa mesmo. Ela: ah, então tá bom, eu vou. Falei: tudo bem. Ela era a minha vizinha. E ela, de repentemente, na cidade que a gente morava, ela pegou e se arrumou tudo, que a festa iniciou-se na quinta-feira com um show gospel. E ela pegou-se ali, eu senti na hora que alguém buzinou na porta da casa dela. E era um moço por nome de Jerônimo. Jerônimo buzinou lá, um carrão muito importado, e ela saiu toda arrumadona, com a calça colada no corpo, né, com a blusa bem bonita, entrou-se no carro e foi pra festa com Jerônimo. Aí quando eu levantei 5 horas da manhã pra poder ir trabalhar, ela estava chegando da festa com Jerônimo, deu um beijinho na boca do Jerônimo e entrou pra dentro de casa e deu um tchauzinho pra eu. Aí de repentemente era sexta-feira e eu fui pra janela de casa também, né, depois de ter tomado o meu banho, e de repente encostam um carro na porta pra pegar ela. E dessa vez também não era o Jerônimo, dessa vez era o Ronaldo. O Ronaldo encostou lá, também buzinou o carrão, ó. O carrão buzinou. E aí na hora ela saiu com outra roupa, com outra bolsa, com outro relojão e, creio eu, com outro perfume. E entrou no carro e foi... E aí naquela hora ela foi. Quando eu estava programando para poder ir trabalhar, eu vi um barulho de um carro chegando. E eu fiz questão de ir na janela olhar. Quando eu abri a gretinha, era ela chegando com outro homem. E aí também não foi um simples amizade, ela foi na boquinha. Eu observei, no caso já foi 2, ou seja, já tá quase empatando comigo. Quando foi no sábado, ela chegou-se ali e ela pegou-se e foi na festa. Só que ali ela foi com a roupa mais linda que ela tinha comprado, porque no sábado ia cantar o cantor famosão da festa. E ali naquela hora, ela saiu com a saia bem curtinha, estava mostrando tudo e mais um pouquinho, e saiu com a blusa bem decotada, e naquela hora o cabelinho bem escovado, e entrou no carro. E quando buzinou, não eram os 2, agora era o Federico. O Federico chegou lá pra pegar ela, e ela foi... E de repentemente, naquela hora ela foi pra festa. E eu, como repetiu as 2 vezes, eu fiquei em vigilância. Quando foi 5h10 da manhã, ela chegou. E o que ela fez, Rocha? Ela pegou-se ali, ao descer do carro, abraçou-se ele. Beijo, 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 beijo. E eu comecei a observar. É tu que tá me julgando, é, Rosângela? É você que tá me acusando, é, Rosângela? É 3. Você já empatou, menina. Você já empatou com eu. Se for mais um agora, você ganha. Você ganha. E naquela hora não deu outra, gente. Quando foi no domingo, chegou-se ali outro. Dessa vez, chegou-se, pois ali o Flávio. Parou-se o carrão na porta e naquela hora ela saiu com a roupa ainda mais chique, entrou-se ali, repetiu-se a dose e foi. E ali naquela hora, quando chegou 6 horas da manhã, ela chegou-se ali com quem? Com quem? Com ele. E ali ela ficou cerca de 10 minutos. Beijos e abraço, beijos e abraço e beijos e abraço. E aí naquela hora, quando eu olhei que já estava atrasado para ir pro trabalho, o beijo foi maior, o chamichuga foi maior. O
deixa me enxuga. E naquela hora ela saiu. E eu peguei, dei tchauzinho pra ela. E toda sem graça, ela deu tchauzinho pra mim e pra minhas guerreiras que tava indo pra luta trabalhar. Que diferença faz? E passou-se o tempo. Ou seja, ela pegou-se 4, hein? Todo dia da festa, ela foi com um diferente. Que diferença faz? Que diferença faz? E aí passou-se um mês, passou 2 meses. Eu senti que ela começou a esconder-se ali. E eu perguntei ela se ela tava bem. As minhas guerreiras perguntou se tava bem. As meninas chegou ali e perguntou se ela tava bem. E ela estava com um rostinho triste. E aí naquela hora ela disse assim: eu tô um pouquinho triste. Por quê? Porque eu tô gestante. Eu tô gestante. Aí foi minha vez. Eu levantei o peito, eu enchi de gás e eu falei assim: ei, menina, difícil agora é você descobrir quem é o pai. É difícil você descobrir quem é o pai. Você falou que eu tinha 3 e você saiu com 4. Ei, tira a trava do seu olho. Para de julgar os outros. Olha pra sua vida. De repente, você tá mais em pecado do que eu. Você pode ou não. Você pode ou não, né? Você pode, né? Você pode. Faz um exame de consciência agora. Faz. E depois você vem conversar comigo. E quando ela foi fazer o teste, nenhum dos 4 era o pai da criança. Ela já tinha saído com outro que eu não tinha percebido, era 5. Ela estava de 5-3 com eu. E quando ela fez o DNA dos 5, ele era o pai da criança. Senta, reflita, para, pensa. Agora você começou a me entender. Porque eu sou diferente. Porque minha vida é diferente. Porque a vida das minhas guerreiras é diferente. Porque nós tivemos coragem de falar. Nós tivemos coragem de se aceitar. Nós estamos vivendo muito bem. Meus filhos são os mais educados das escolas. Nós nunca tivemos uma reclamação de nossos filhos na escola. Eles são queridos, recebidos com amor e carinho. Nós recebemos elogio 24 horas daquelas crianças. Eles estão na igreja Maranata. Eles frequentam a igreja Maranata com minha mãe. Os pastores ficam encantados. Estão ali aprendendo aula de violão naquela igreja maravilhosa. Mas vou contar a última para finalizar. Havia-se, pois, um homem, que esse homem também era um homem que ele tinha 2 famílias. Ele era um caminhoneiro. E aí naquela hora ele pegava ali e falava para tua esposa: olha, eu estou indo passar 30 dias. Eu vou levar uma carga lá em Rondônia. Não tem dia certo para eu voltar. Só que essa carga que ele pegou para ir, ele ainda ia sair 15 dias depois. Não precisaria ele sair aquele horário. E naquela hora, ela falava: tá bom, vai com Deus, é seu trabalho. Deus te abençoe e te guarde na estrada. Ele ia até a cidade vizinha, pegava a carreta dele, escondia no posto de gasolina, pegava o Uber, voltava para a cidade e na rua de trás, na casa de trás, ele entrava ali na casa da amante. Ele entrava ali, ou seja, ela, a amante, sabia que ele tinha família e que a esposa morava na frente lá, na rua da frente, mas a esposa não sabia que ele tinha se pôs aquela mulher. E ali naquela hora ele passava e entrava ali dentro, trancava-se, pôs a garagem e ficava ali os 15 dias. Quando ele ia pra rua, ele pegava e mandava a mulher ir lá comprar as coisas que ele queria. Ele não podia sair de casa. É exatamente isso. Vai prestando atenção. E aí passava-se, pois 3 a 4 dias ele ficava sem ligar pra ela. Quando era 4 a 5 dias, ele ligava e falava: cheguei, meu amor. Eu cheguei, só que não. Eu cheguei, a estrada foi longa. A viagem foi dolorosa.
doída, foi cansativa, mas eu cheguei, graças a Deus. Deus me guardou nas estradas, viu? Deus me guardou nas estradas. E aí naquela hora ela falou, tá bom, ainda bem que você chegou em paz. E ali ele ficava 15 dias. E quando ele ia sair da casa daquela mulher, da amante, a amante falou, fica mais 5 dias, fala com ela que você vai demorar mais aqui. E ele ficava mais 5 dias lá, mais 10 dias lá. E aí ele pedia a amante para poder ir na loja, comprar-se, pois, ali um presente para levar para a esposa verdadeira. E tirava o preço daquela roupa, tirava ali a etiqueta da loja, da cidade. Ele pegava uma sacola individual e transparente e ficava-se, pois, ali naquela casa cerca de mais 3 a 4 dias para dar o tempo, como se ele estivesse retornando. E aí ele chegava lá e buzinava a carreta. Pip, 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 pip. E ela, cheguei. Os filhos, papai chegou. E como é que foi o carregamento? Foi bem, foi bem, foi bem. Eu passei esses 35 dias lá, não. Ele foi sim, mas ele passou apenas 15, 20, ele ficou na casa da amante, na rua de trás. Ele tinha filho com ela. Ele tinha um casal de filho aqui, com a esposa atual, e tinha um casal de filho com aquela mulher lá também. Mas só que a mulher não sabia. Muitas pessoas da sociedade sabiam, muitos vizinhos sabiam, mas não tinha coragem de falar com ela. As câmeras filmavam. Quem sabe era o mesmo detetive que tinha visto. As câmeras filmavam. As câmeras filmavam. Mas um dia ele marcou de viajar com essa amante para poder fazer umas entregas. E aquela amante pegou os filhos e deixou na casa de uma amiga e viajou com eles. Presta bastante atenção. E eles foram naquela viagem. Quando faltava aproximadamente cerca de 25 quilômetros para chegar, tinha um engavetamento de carro na pista. Ele virou-se, pôs a curva e não deu tempo frear. Não deu tempo frear. Não deu tempo, não. E ele foi, lixou aquele caminhão. E aquele caminhão vem encostando, vem encostando, vem encostando. E quando tava prestes a pegar na carreta da frente que tava parada, ele conseguiu frear. Mas ele tava carregando uma carga de chapa de aço. Aquela chapa. E a chapa de aço, ela escorregou lá de trás. Ela escorregou e veio e cortou-se a cabine do caminhão e cortou dos dois e eles morreram ali. E a notícia chegou até a esposa, mas a esposa ficou assim, nossa, mas aconteceu isso, como é que aconteceu isso com meu esposo, tadinho do meu esposo. Mas aí chegou ao lado da história que ela não sabia, ele faleceu, mas também uma mulher faleceu com ele, e essa mulher era da nossa cidade, essa mulher era nossa vizinha, essa mulher morava na rua de trás, ela é a mesma que é mãe de fulano e ciclano. E aí o vizinho do lado teve coragem de falar, olha, desculpa eu te falar, mas ele tinha outra família, ele tinha outro filho, agora ele faleceu, ela faleceu, e quem é que vai cuidar dessas outras crianças? Ou seja, seu esposo tinha uma outra família, e infelizmente ele faleceu naquele acidente, juntamente com a sua amante. E aí ela resolveu puxar as câmeras. Quando ela resolveu puxar as câmeras da cidade, ela viu que praticamente as viagens dele duravam apenas 5 dias, 3 dias, 2 dias, 1 semana. E ele passava o resto do tempo todinho na casa da amante que morava na quadra de trás. Ou seja, faça um julgamento, faça uma análise, busca no conhecimento. Você está sendo vigiado. Você está sendo vigiado. Agora você entendeu? Agora você compreendeu? Agora você está sabendo o que eu estou falando? E aquele detetive, todas as pessoas que estavam na mesa com ele sentado, todas, no começo da história, nenhum era verdadeiro. Todos eram mentirosos.
Um roubava, o outro enganava a esposa, a vizinha enganava o esposo, o outro fazia coisa errada, o outro fazia carregamentos de coisas erradas. O investigador pegou todo mundo no pulo, as câmeras pegou todo mundo no pulo, a tecnologia pegou todo mundo no pulo. E depois todo mundo foi descobrir que aquele homem é uma autoridade muito séria da cidade. Cuidado que você está sendo vigiado. Cuidado que você está sendo vigiada. Então se você está fazendo isso, eu te dou um conselho. Vai lá, saia disso. Saia! Saia! Antes que isso custe a sua vida. Hoje deu certo, amanhã deu certo, mas um dia você vai ser descoberto. E aí será tarde demais. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não faça isso. Quem te ama é tua esposa. Quem te ama é teu esposo. Ela só quer seu dinheiro. Ele só quer seu corpo. Ela só quer seu dinheiro. Ele só quer seu corpo. Quem te ama é tua esposa. Quem te ama é seu esposo. Quem te ama é seus filhos. Quem te ama é sua família. Você não tem tido nada. Você não tem tido sucesso. Você não conseguiu nada. Você não comprou sua moto. Você não comprou seu carro. Você não comprou sua fazenda. Você não comprou seu apartamento. Você não vive bem. Porque todo o dinheiro que você pega, você gasta com ela. Você gasta com ela. Ei, moça, valoriza a sua vida, valoriza seu corpo, ele é um só, valoriza, não fica olhando pro Rocha não, não faça o que o Rocha faz não, é errado, é errado. Não faça não, não faça não, porque se Jesus voltar hoje, eu e você não vai pro céu não. Eu sou conhecedor da verdade. Não faça não. Honra tua esposa, honra seu marido, honra seus filhos, honra, vale a pena. Se ele tá passando por um momento ruim, se você está discutindo, vale a pena você consertar o seu casamento agora. Vale a pena consertar agora do que você tentar construir outro lá na frente e depois pode ser tarde demais. Você vai levar os problemas do seu relacionamento para o outro relacionamento. Se você trair o seu esposo, você trair a sua esposa com outra pessoa. Quando você for morar com seu amante ou com a sua amante, você não vai poder nem sair na rua, porque toda vez que você for morar, agora porque você oficializou como esposa e como esposo, ele vai dizer: você não vai pra rua não, você não vai não, você vai trair eu como você traiu ele comigo, você não vai não. E você começa a sofrer no outro relacionamento, porque você levou o problema do outro relacionamento pro seu relacionamento atual. Vigia. Vigia que você está sendo vigiado. É as câmeras. É as câmeras. É a tecnologia. É as telas. Você está vendo? Ei, guarda o teu celular. Não fica dentro do quarto horas e horas. Sai das esquinas, debaixo das árvores, horas e horas no celular. Você está pecando também contra o seu corpo. Você está contaminando o seu corpo. Quantas e quantas vezes chega a tua esposa e chega o teu esposo e você toma um susto e joga o celular lá longe. É verdade ou não? É verdade ou não? É só para nós dois. Fala. Eu não vou falar para ninguém não. Fala. Então, vou te falar a última para encerrar. A última. Você sabia que mesmo que você parar de pecar, você que adulterou, você que traiu sua esposa, você que traiu seu esposo, você que traiu sua família, você sabia que mesmo que você parar de errar, você e eu somos obrigados a confessar o nosso pecado para eles e pedir perdão?
É? Você não sabia não? Você não sabia não? Pois você está sabendo. A Bíblia diz: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem confessa e deixa o pecado, alcança misericórdia. Ou seja, você vai falar, você vai ter que falar, querendo ou não. Se ele vai ficar com você, problema é seu. Se ela vai ficar com você, problema é seu. Ninguém mandou você pecar, ninguém mandou você errar, ninguém mandou você adulterar. Não foi bom? Você tem que confessar, pedir perdão. E se ela quiser te perdoar, se ele quiser te perdoar, aí sim, ele vai te perdoar. E daí pra frente, você vai viver uma vida digna de honra e de moral diante da sua família e diante da sociedade. E você que está sendo tentada no seu trabalho, você que está sendo tentada pelas ruas, você que quando passa para ir para o seu trabalho, que um homem mexe com você, começou a te dar bom dia, começou a te dar boa tarde demais, começou a te dar boa noite demais, agora ele começou a te fazer pergunta, daqui a pouco ele bate no seu ombro, daqui a pouco ele quer te dar um abraço. Sai fora disso. Muda de rua, passa por outra rua, não passa lá mais. E se ele insistir, chega pra ele e paga real. Ô rapaz, é o seguinte, quer dar boa tarde, boa noite ou bom dia, me dê. Mas eu te digo logo, você tá mexendo com a pessoa errada. Você tá mexendo com a pessoa errada. Eu honro a minha esposa, eu honro meu esposo, eu honro a minha família. E aqui, ó, desse corpo aqui, você não vai tirar nada, não. Amém. Muito obrigado você que ficou até aqui. Pode tirar o seu cinto, pode levantar da poltrona. Assina no nosso canal Vamos Que Vamos Rocha no Instagram. Vamos Que Vamos Rocha no Kawaii. Vamos Que Vamos Rocha 2 no TikTok. E Vamos Que Vamos Rocha no YouTube. Obrigado você que ficou até aqui. Se porventura o Rocha te ofendeu, desculpa eu. Se não quiser assistir mais meus vídeos, amém. Obrigado por ter assistido pelo menos esse. Mas uma coisa eu te digo. O meu canal é canal de história, é canal de louvor, é canal de música, é canal de conversa, é canal de entretenimento e é canal de falar a verdade. Mesmo que a verdade venha contra mim mesmo, eu não vou deixar de falar a verdade, porque eu sou conhecedor da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, é Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus. Amém.